Salve, salve nação corintiana, amigos e amigas de todas as torcidas. Primeiramente, ótima semana a todos. Semana que começa com um sentimento pro torcedor corintiano de revolta. Porque o que aconteceu ontem com o Corinthians, a arbitragem e o VAR, eles não prejudicaram o Corinthians. Eles roubaram o Corinthians. Foi roubo o que aconteceu ontem, galera. E eu posso falar isso porque eu tenho provas aqui. Eu tenho provas que o Corinthians foi roubado ontem. E o árbitro, ele entrou pra roubar o Corinthians e beneficiar o São Paulo. O São Paulo não tem nada a ver, poderia ser qualquer outro time ali. Mas o árbitro entrou com a tendência de roubar o Corinthians ontem. Eu vou explicar aqui, fazer uma análise aqui com vocês, de cabeça fria. Mas antes de fazer essa análise aqui, eu quero que vocês coloquem um pouquinho a mão na cabeça sobre pessoas que se dizem corintianas que estão na mídia. E eu sempre falo desse cara aqui. Sempre falo. Entrem lá no Instagram do babaca do Neto, que me mandaram aqui. Não sei se tá no Instagram dele, ou se tá no Instagram da rádio dele lá. Ele gravou um vídeo falando que o São Paulo não foi prejudicado, que jogou muito melhor e que o Corinthians perdeu não foi por conta da arbitragem, porque o São Paulo jogou muito melhor. Vocês estão entendendo as pessoas que comem capim, que não tem cérebro, que eu falo pra vocês, que não pensam? Porque eu posso falar aqui pra vocês como o jogo poderia ser totalmente diferente se não tivesse influência da arbitragem, do VAR, se não fosse roubado. Eu falo aqui pra vocês e vou começar a falar. Primeiro tempo, 0x0, um jogo horroroso. O jogo em si, tanto o primeiro tempo quanto o segundo tempo, foi horrível. Horrível. Ambos os times, tá? Não foi só o Corinthians que jogou mal. São Paulo jogou mal pra caralho também. Inclusive, todos os São Paulinos estão falando. Todos. Porque quando o Corinthians ainda consegue fazer um gol no finalzinho do jogo, sabe o que aconteceu com o São Paulino? Os caras fecharam aqui, ó, trancaram, que os caras não conseguiam parar e ter uma noção, e criticaram pra caramba o time de São Paulo. O jogo inteiro. Então os próprios São Paulinos falaram isso. Pra um babaca desse do Neto, falar que o São Paulo jogou muito melhor. O cara é retardado, o cara é doente, o cara fala muita merda. Por isso que eu não dou voz pra esse filho de uma puta aqui. Tô nem aí falar desse babaca aqui. Eu sei que tem muita gente que gosta desse cara, eu odeio esse cara. Odeio esse malandro. Então assim, começo do jogo, 0x0, primeiro tempo. Um escanteio pro Corinthians. O Romero, ele toma uma cotovelada do senhor Arboleda e ele fica ali, foi bem na parada técnica, pros caras tomarem água. Ele fica ali pelo menos uns 5 minutos com a mão na boca, com a boca rasgada, saindo sangue. Pra quê? Pro VAR poder chamar, pra transmissão poder mostrar o lance e pro VAR poder chamar. O que aconteceu? O VAR não chamou. A transmissão não passou, o lance se passou uma vez, foi muito. Não quis ficarem passando o lance. Então ali já mudaria a característica do jogo. Por quê? Porque o zagueiro do São Paulo era pra ter sido expulso e era pênalti pro Corinthians, que foi dentro da área. Cotovelada dentro da área. Outro lance do primeiro tempo, quando estava 0x0 também. O André Ramalho, ele vai pra cima do Caleri, ele faz a falta no Caleri, só que o Caleri vai e larga o braço e dá uma cotovelada no André Ramalho. O que o juiz fez? Absolutamente nada. O que o VAR fez? Absolutamente nada. Isso tava 0x0 o jogo, hein, galera? Isso tá tudo no primeiro tempo. Aí, o lance do VAR, do pênalti do Fagner, eu falei que ali foi pênalti, deveria ter marcado mesmo, e era segundo amarelo. Só que o primeiro amarelo do Fagner não era pra ter tido. Sabe por quê? Porque foi tudo marcado pro São Paulo e nada marcado pro Corinthians. Porque teve milhares de faltas igual que o Fagner fez no Lucas, inclusive do seu Lucas, que o juiz deu o cartão amarelo pro Fagner e pro Lucas, que deu um pisão no Rodrigo Garro. Nada. Segue o jogo. Então, peraí. Só os motivos que eu tô falando aqui pra vocês. Vocês acham que o jogo ontem foi normal? Aí, beleza. Pênalti pro São Paulo faz o gol e expulso. Um jogador a menos. O Corinthians começa o segundo tempo. Tem as mudanças, o Corinthians volta melhor pro jogo, começa a jogar um pouco melhor, com um jogador a menos ainda. E aí, o lance crucial de novo. O que acontece? O Yuri Alberto toma uma cotovelada na lateral e o árbitro, o que ele faz? Nada, nem falta ele deu. E o VAR, o que ele faz? Nada, absolutamente nada. Não chama. O que a televisão faz? Não mostra o lance. Não mostra, de maneira nenhuma. E aí essa jogada continua. O Memphis, se eu não me engano, sofre uma falta. A bola sobra pro Luciano. O que o Luciano, com o cartão amarelo, faz? Tenta fazer uma gracinha e dar um chapéu. O que o árbitro fez? Expulsou o André Ramalho. E o Luciano, que continuou a jogada já parada,
Não era pra ter tomado o segundo amarelo? Não era pra ter sido expulso? Vocês estão entendendo o que eu tô falando aqui pra vocês? Que o jogo do Corinthians ontem foi roubo. Foi roubo. Foi roubado o jogo ontem. Foi roubado. Essa é a verdade. E aí depois aconteceu o que aconteceu. Foi expulso com 2 a menos. E aí não tinha o que fazer. Aí do Corinthians ainda no final do jogo consegue ainda fazer o gol com o Yuri Alberto. Só que tava totalmente desorganizado. Dá pra ver pelo gol do São Paulo, o terceiro gol do São Paulo ali. Era 3 contra 1. Não tinha como jogar. Ninguém tava aguentando mais ficar em campo. Só que o sentimento de indignação do torcedor corintiano, do presidente, do Fabinho, que deu entrevista ontem, isso aí tem que acabar, velho. Isso aí tem que acabar. Porque isso que fizeram ontem foi um negócio escancarado. E o que estão fazendo com o Corinthians, nos últimos jogos, eu tô sempre falando que a arbitragem tá prejudicando o Corinthians. Mas ontem o Corinthians foi roubado. Foi roubado. É só a pessoa com sã inteligência tentar entender o que eu tô falando aqui. Porque se a pessoa vier aqui pra não prestar atenção no que eu tô falando, é que a pessoa é burra. Que a pessoa é um asno. Essa é a verdade. Então, esse sentimento do corintiano é o meu sentimento também. Tô revoltado com a arbitragem. E, cara, a gente tem um jogo agora com os filhinhos da CBF, mano. A gente tem um jogo agora com o Flamengo lá no Maracanã. Vocês acham que vai acontecer o quê? O que vai acontecer? A CBF indignada com o Corinthians. A CBF tá indignada com o Corinthians, que o Corinthians falou um monte dessa porra dessa entidade, que é uma merda, que é um lixo, que é uma vergonha. O Corinthians falou porque os caras mudaram o estatuto. Você sabia que, ó, eu vou ler aqui pra vocês terem uma noção. Você sabia o que tá escrito no estatuto da CBF? Deixa eu pegar aqui, ó. Ó, olha o que tá escrito aqui, ó. A convocação de atletas para integrar seleções nacionais não assegura aos seus clubes o direito de alterar as datas de sua partida em competições. Tá escrito aqui, ó, na CBF. No site da CBF. Aqui não vai dar pra vocês verem aqui. Tá escrito na CBF isso daí, galera. Vocês estão entendendo o que tá acontecendo? Vocês estão entendendo que o futebol brasileiro, ele é manipulado? O futebol brasileiro, ele é... Como se diz? Quem manda no futebol brasileiro é bandido, é ladrão, que quer prejudicar os clubes. Eu não sei o porquê, qual o motivo deles estarem querendo prejudicar o Corinthians da maneira que estão querendo prejudicar. Alguma coisa tem por trás, vocês podem ter certeza. E eu não duvido ter coisas de André Sanches por trás. Que André Sanches é tudo amiguinho desses caras aí, viu? Eu não duvido ter coisa desse vagabundo aí por trás. Mas é o seguinte, galera. Esses caras, eu repito aqui, eles estão mexendo com 35 milhões de torcedores. Eles estão achando que é brincadeira. Um árbitro do jogo desse de ontem, ele anda na rua normal. Não tô insinuando violência aqui, viu, galera? Mas ele anda na rua normalmente, viu? Uma hora vai dar merda. Uma hora vai dar merda. Por quê? Porque eles estão fazendo na maldade. Eles estão querendo prejudicar o Corinthians na maldade. E o corintiano tá percebendo isso daí. Eu vou dar outro exemplo pra vocês. E ó, cravem o que eu tô falando aqui. O que vai acontecer? Jogo Corinthians e São Paulo, ano passado, eu estava nesse jogo, foi 1-1. Jogo do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, ele começou a fazer aquele canto lá que sempre fez contra o São Paulo. Vai pra cima delas, timão, da bicharada. Sempre fez esse canto, né? Só que agora, com esse politicamente correto, ai meu Deus, não pode mais falar nada. Futebol, daqui a pouco não vai poder falar palavrão, viu, galera? Se você for pro estádio daqui a pouco, você não vai poder falar palavrão. Não vai poder xingar ninguém, você não vai poder fazer isso. O que aconteceu com o Corinthians? O árbitro parou o jogo. Eu tava nesse jogo, eu vi. Ele parou o jogo pra falar pro quarto árbitro lá que tava tendo esses cantos homofóbicos, tal, que isso, aquilo. Parou o jogo. E aí o que aconteceu? O Corinthians foi punido com um jogo de portão fechado. Sem torcida. E uma multa ainda. Vocês lembram disso daí? Aí eu vou dar outro exemplo pra vocês. Palmeiras, esses tempos atrás, cantou cantos homofóbicos contra o São Paulo. Sabe qual que foi a punição do Palmeiras? Uma multa de 20 mil reais. O Flamengo fez cantos homofóbicos pro Fluminense, o Fluminense pro Flamengo. Sabe qual que foi a punição dos dois clubes, carioca? Nenhuma. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Ontem, a torcida do São Paulo fez cantos homofóbicos pro Corinthians. Sabe o que vai acontecer? Absolutamente nada. Nada. Por quê? Porque o juiz não colocou na súmula? Porque o juiz não parou o jogo? Porque não... Vocês estão entendendo o que está acontecendo, galera? A manipulação no futebol brasileiro?
Eu tô falando pra vocês aqui, velho. Vai dar merda isso daí. Vai dar merda isso daí, porque eu converso com muito corintiano que tá indignado com o que tá acontecendo. O Corinthians está sendo roubado. Repito aqui pra vocês. Não é que o Corinthians foi prejudicado ontem. Não. O Corinthians foi roubado. E repito aqui, as mulas são paulinas que vão entrar aqui e falar, mas que você começar a falar um monte de merda. O São Paulo não tem nada a ver com isso. O São Paulo não tem nada a ver com isso. O Corinthians podia estar enfrentando o Cuiabá ontem. O Corinthians podia estar enfrentando o Cruzeiro ontem. Que o Corinthians ia ser roubado dessa mesma maneira. Indiferente de qual que era o clube que o Corinthians estava jogando. Vocês não estão entendendo as pessoas são... Eu falo pra vocês, as pessoas são burras em análise. Sabe por quê? Porque vai acontecer com o clube de vocês. Não escancarado igual tá acontecendo com o Corinthians. Mas vai acontecer com o clube de vocês isso daí. Vai acontecer com o São Paulo, com o Palmeiras. Vocês vão ver o que vai acontecer. E vocês estão... Hoje o São Paulino tá dando risada. Tá? Feliz da vida, dando risada. Que ganhou um jogo, beleza, ganhou um clássico, legal. Só que ganhou, infelizmente, com ajuda de arbitragem. Essa é a verdade. E eu dei o exemplo aqui pra vocês. Falei tudo o porquê que o Corinthians perdeu o jogo de ontem. Ai, meu Deus do céu, é isso aí, galera. Bom, Corinthians que volta a campo agora na quarta-feira. Eu não sei se vai ser quarta, né, o jogo, né? Porque não sei se daqui a... Porque o Tite, o técnico do Flamengo, foi mandado embora, né? Então, não sei se o Flamengo vai pedir pra... Acho que é capaz do Flamengo pedir pra CBF pra poder mudar a data de quarta-feira agora, pôr um pouquinho mais pra frente, de dar tempo deles contratarem um treinador e aí treinar o clube pra poder jogar contra o Corinthians. Eu não duvido isso acontecer. E a CBF vai acatar. A CBF, você pode ter certeza, que vai acatar o pedidinho dos caras. Galera, é impressionante isso que tá acontecendo. Impressionante. Bom, mas é isso aí. Deixa de se inscrever no canal, ativem o sininho, deixe seu like que é muito importante. Tamo junto, é nóis. Sempre, sempre isso aqui, ó, é muito maior. Muito maior que tudo isso aí. Vai Corinthians, galera.